Imagina só a cena. Um dos juízes mais poderosos do Brasil, o ministro Luiz Roberto Barroso, está prestes a se aposentar. E aí, do nada, poucos dias antes, ele é internado. A versão oficial? Ah, só uma virose. Mas sabe como é? A coincidência é tão grande que logo começou a levantar suspeitas. E é exatamente aí que a gente entra. Será que foi só isso mesmo? Uma infelicidade médica? Ou tem algo muito maior acontecendo por trás das cortinas do poder em Brasília? A fonte que a gente analisou mergulha de cabeça nessa dúvida. Ok. Então, para tentar desvendar esse mistério, o material que a gente usou como base levanta 3 teorias principais. E olha, cada uma delas pinta um cenário bem diferente. A primeira possibilidade que se levanta é a de chantagem. Sabe, aquela ideia de que forças poderosas estariam forçando ele a sair. A segunda, que a própria fonte já acha meio improvável, seria um tipo de acordo de delação premiada com os Estados Unidos. E a terceira, que é onde a análise fica mais interessante, é a de um erro de cálculo. Um erro estratégico do próprio ministro. Pois é, e é nessa terceira teoria, a do grave erro, que a gente vai focar agora. Porque o argumento aqui é fascinante. Ele conecta a aposentadoria do ministro a uma lei americana de direitos humanos e, o mais curioso, a um suposto momento de cair a ficha. E o pilar de toda essa teoria, a peça-chave do quebra-cabeça, é uma lei americana chamada Magnitsky Act. Vamos entender rapidinho o que é essa lei e por que ela é tão importante para essa história toda. Então, de forma bem simples, o Magnitsky Act é uma ferramenta. E que ferramenta? Ela dá ao governo americano o poder de sancionar pessoas de outros países por corrupção ou violação de direitos humanos. E o que isso significa na prática? Congelar bens nos Estados Unidos e proibir a entrada no país. É algo bem sério. Ok, e é aqui que a coisa começa a se conectar de verdade. A especulação da fonte é que, como o ministro Barroso tem laços e bens nos Estados Unidos, ele estaria com medo de virar um alvo dessa lei. A ideia, segundo essa teoria, seria a seguinte: ele se aposentaria antes de um voto importante sobre Jair Bolsonaro e assim se tornaria meio que irrelevante para os americanos. Uma forma de sair do radar e se proteger. Só que aí vem a grande virada na história. Aquele plano que parecia genial, uma saída segura, poderia ser, na verdade, uma armadilha. A lógica de se aposentar para se proteger, segundo essa análise, tinha uma falha. Uma falha fatal. A lógica parecia fazer sentido, né? Sem o poder de ministro do STF, ele perderia a relevância para ser sancionado. Ele sairia do jogo e o foco mudaria para outras pessoas. Parecia um plano perfeito. Mas a análise sugere justamente o contrário. E se a aposentadoria fizesse exatamente o oposto? E se, ao abrir mão do cargo, ele não estivesse se blindando, mas sim entregando a única coisa que o protegia? E se, como um cidadão comum, ele se tornasse um alvo ainda mais vulnerável? E segundo a fonte, essa ficha pode ter caído de um jeito bem direto, através de um vídeo. A citação que a gente vê na tela do comentarista Paulo Figueiredo é brutalmente honesta sobre o que supostamente aconteceria depois da aposentadoria. E, para dar mais força a essa teoria, a fonte aponta para essa linha do tempo que é bem apertada. Pensa bem, o vídeo com essa análise dura é publicado no fim da tarde. Algumas horas depois, no meio do jantar de despedida, o ministro passa mal. A sugestão aqui é clara. A causa não teria sido um vírus, mas o peso de perceber um erro terrível. Ok, mas uma teoria dessas precisa de alguma base, certo? E para sustentar esse argumento todo, a fonte apresenta o que seria uma evidência-chave. Um artigo de notícia que teria sido modificado depois de publicado. A alegação é bem séria. Dizem que a versão original desse artigo tinha uma análise que batia de frente com a estratégia de aposentadoria do ministro, e que, depois, justamente essa análise sumiu do texto. E aqui a gente vê exatamente isso. A fonte usa uma ferramenta, o Web Archive, para mostrar o que seria a versão original. Nela, especialistas diziam que o cargo no STF era uma blindagem. Já na versão atual do artigo, esses parágrafos simplesmente não existem mais. A discussão sobre a proteção do cargo foi totalmente retirada. Isso, claro, levanta uma pergunta imediata, que a fonte também tenta responder. Se o artigo realmente foi alterado, por quê? Por que tirar justamente o trecho que alertava sobre os riscos de se aposentar? E a conclusão que a fonte chega, embora seja especulativa, é bem forte. A alteração teria um objetivo: manter o ministro dentro de uma bolha, isolado. Garantir que ele fosse em frente com a aposentadoria sem se dar conta do erro que supostamente estaria cometendo. Então, no final das contas, o que a gente tem na mesa são duas versões completamente diferentes sobre um mesmo acontecimento. Nenhuma delas é oficialmente confirmada, claro.
A verdade mesmo parece que continua a portas fechadas. De um lado, a gente tem a história oficial. Uma virose simples, uma internação por precaução e uma aposentadoria que seguiu como planejado. Do outro lado, essa teoria complexa que a gente acabou de ver. Uma teia de estratégia, um erro de cálculo e uma reação física ao estresse extremo de perceber as possíveis consequências. Afinal, o que realmente aconteceu naquela noite? Foi só um problema médico? Algo comum? Ou foi o ponto final de um drama político de altíssimo risco? Com base nesta análise toda, a única certeza que fica é que essa história talvez seja muito mais complicada do que a gente imagina.